No início, antes de tudo, Deus já existia. Ele decidiu criar o mundo. Primeiro, Deus fez os céus e a terra, e depois encheu a terra com luz, água, árvores, flores e animais. Tudo era perfeito. Por último, ele criou o homem, Adão, e a mulher, Eva. Eles eram diferentes, pois foram feitos à imagem de Deus, com a capacidade de pensar, sentir e escolher. Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden, um lugar lindo, onde podiam comer de todas as árvores, menos de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus avisou que, se comessem do fruto dessa árvore, morreriam. Tudo ia bem, até que a serpente, que era muito astuta, tentou Eva. Ela disse que, se comessem do fruto proibido, eles seriam como Deus e saberiam tudo. Eva acreditou, comeu o fruto e deu para Adão. Naquele momento, o pecado entrou no mundo. Adão e Eva perceberam que tinham desobedecido a Deus e ficaram com vergonha. Tentaram se esconder, mas Deus sabia o que tinham feito. Tristes, precisaram deixar o Éden. Deus os mandou embora, mas antes prometeu que, no futuro, enviaria um Salvador para corrigir esse erro e trazer a humanidade de volta para Ele. Depois que Adão e Eva saíram do Éden, suas famílias cresceram, mas o mal também aumentou no mundo. As pessoas ficaram tão ruins que Deus decidiu recomeçar. Ele escolheu Noé, um homem justo, para salvar a criação. Deus pediu que Noé construísse uma arca, um enorme barco, e levasse sua família e 2 de cada animal. Quando o barco estava pronto, começou a chover. Choveu por 40 dias e 40 noites, cobrindo toda a terra com água. Tudo foi destruído, menos aqueles que estavam na arca. Depois que a chuva parou, a água começou a baixar, e a arca parou sobre o Monte Ararat. Noé e sua família saíram do barco e ofereceram um sacrifício de gratidão a Deus. Deus fez uma aliança com Noé e prometeu nunca mais destruir o mundo com um dilúvio. Como sinal dessa promessa, ele colocou o arco-íris no céu. A família de Noé começou a repovoar a terra, e seus filhos deram origem a muitas nações. Muito tempo depois, Deus escolheu Abraão, um homem de fé, para ser o pai de um grande povo. Ele prometeu que Abraão teria muitos descendentes, mesmo que ele e sua esposa Sara já fossem idosos e não tivessem filhos. Depois de muitos anos, Sara teve Isaque, o filho da promessa. Isaque cresceu e teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó, que mais tarde teve seu nome mudado para Israel, foi o pai de 12 filhos. Esses filhos se tornaram os líderes das 12 tribos de Israel. Um dos filhos, José, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, mas Deus estava com ele. José acabou se tornando um grande líder no Egito, salvando sua família e muitas pessoas de uma fome terrível. Depois que José morreu, os israelitas, que eram seus descendentes, se tornaram escravos no Egito. Eles sofreram por muitos anos até que Deus levantou Moisés para libertá-los. Moisés foi escolhido por Deus para confrontar o faraó e exigir que deixasse o povo ir embora. Quando o faraó recusou, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. A última praga foi tão terrível que o faraó finalmente libertou os israelitas. Moisés liderou o povo até o Mar Vermelho. Com o poder de Deus, ele abriu o mar e os israelitas passaram a pé enxuto. Quando os soldados do faraó tentaram segui-los, as águas voltaram e os engoliram. No deserto, Deus deu os 10 mandamentos no Monte Sinai, mostrando ao povo como viver de maneira que o agradasse. No entanto, por causa da desobediência e falta de fé, essa geração teve que vagar pelo deserto por 40 anos antes de entrar na terra que Deus prometera a eles. Josué, o sucessor de Moisés, foi escolhido para liderar o povo. Eles cruzaram o rio Jordão de maneira milagrosa, com Deus abrindo o caminho. A primeira grande batalha foi contra a cidade de Jericó, onde as muralhas caíram após o povo obedecer às instruções de Deus, marchando e tocando trombetas ao redor da cidade. A conquista da terra não foi rápida.
Aos poucos, com a ajuda de Deus, os israelitas foram vencendo seus inimigos e ocupando Canaã. Após várias vitórias, a terra foi dividida entre as 12 tribos de Israel, como Deus havia prometido a Abraão. Depois de se estabelecerem, os israelitas começaram a se afastar de Deus, esquecendo suas leis. Por causa disso, enfrentaram opressões de nações vizinhas. Quando o povo se arrependia e clamava por ajuda, Deus levantava líderes chamados juízes. Entre eles estava Gideão, que com apenas 300 homens derrotou um exército enorme, mostrando que a vitória vinha do Senhor. Débora, uma mulher de grande coragem, liderou o povo em batalhas e trouxe paz. E Sansão, com sua força sobrenatural, enfrentou os filisteus. No fim de sua vida, Sansão derrubou as colunas de um templo, sacrificando-se para derrotar seus inimigos. O último juiz foi Samuel, que também era profeta. Ele conduziu Israel durante uma época difícil, mas o povo queria ser como outras nações e pediu um rei. Deus permitiu que Samuel ungisse Saul como o primeiro rei de Israel. Saul começou bem, mas desobedeceu a Deus e seu reinado acabou em tragédia. Então Davi, um jovem pastor, foi escolhido como o novo rei. Davi era conhecido por sua fé em Deus e por enfrentar o gigante Golias com apenas uma pedra e uma funda. Davi uniu o reino e trouxe prosperidade a Israel. Ele também escreveu muitos salmos, expressando sua fé e arrependimento. Após Davi, seu filho Salomão tornou-se rei. Salomão construiu o grande templo em Jerusalém, mas, com o passar do tempo, seu coração se desviou de Deus. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. O reino do norte teve muitos reis maus, e a idolatria tomou conta do povo. O reino do sul teve alguns reis fiéis, mas também enfrentou momentos de desobediência. Deus enviou profetas como Elias, Isaías e Jeremias para chamar o povo ao arrependimento. No entanto, Israel e Judá continuaram a desobedecer. Por causa disso, o reino do norte foi conquistado pelos assírios e o reino do sul foi levado ao exílio na Babilônia. Durante o exílio, Jerusalém foi destruída e o templo foi saqueado. Foi um tempo de sofrimento, mas Deus não abandonou seu povo. Profetas como Daniel mantiveram a fé viva, interpretando sonhos e mostrando que Deus ainda estava no controle. Ezequiel teve visões de esperança, incluindo a famosa visão do Vale de Ossos Secos, que simbolizava a restauração de Israel. Após 70 anos, Deus tocou o coração do rei Ciro, da Pérsia, que permitiu que os judeus voltassem a Jerusalém. Sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias, o templo foi reconstruído e os muros da cidade foram restaurados. Profetas como Ageu e Zacarias encorajaram o povo a colocar Deus em primeiro lugar, mesmo diante das dificuldades. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, chamou o povo a permanecer fiel, alertando sobre as consequências do pecado e prometendo a vinda de um Salvador. Após o retorno dos judeus à sua terra, houve 400 anos de silêncio profético. Nesse período, o mundo passou por grandes mudanças. Alexandre, o Grande, conquistou vastos territórios, espalhando a cultura grega, e mais tarde, o Império Romano dominou a região. Sob o governo de Herodes, o Grande, o povo judeu viveu tempos de opressão, mas também viu a reconstrução do templo, conhecido como Templo de Herodes. Apesar do silêncio dos profetas, Deus estava preparando o cenário para a vinda do Messias, como prometido ao longo do Antigo Testamento. O silêncio foi quebrado com o nascimento de Jesus em Belém. Ele nasceu de Maria, uma jovem virgem, e José, seu esposo, em um estábulo simples, cercado por animais. Anjos anunciaram a chegada do Salvador aos pastores, e magos do Oriente vieram adorá-lo, guiados por uma estrela. Jesus cresceu em Nazaré,
levando uma vida humilde até o início de seu ministério.